Olá pessoal, tudo bem? Então hoje eu venho fazer a resenha de um livro, esse aqui, Sobrevivente, do Chuck Palahniuk, que é um livro que eu gostei bastante, muito mesmo, e a história desse livro, ela é a história de um cara que sequestra um avião de passageiros, né, um avião comercial, e ele quer se matar, né? Ele quer se matar com a queda do avião. Só que ele não quer matar os passageiros e ele não quer matar o piloto do avião. Ele quer somente se matar. E o que ele faz? Ele, num posto de parada para abastecimento da aeronave, ele manda todos os passageiros sair do avião e mantém somente o piloto com ele. Daí ele e o piloto retornam aos céus, voando, e o piloto vai dando instruções para ele de como funciona o piloto automático, coisa e tal. E aí o piloto pula de paraquedas. E aí o Tender Branson, que é o cara que está no avião e quer se matar, o protagonista da história, ele fica sozinho no avião. E qual que é a proposta dele lá em cima do avião? Ele quer contar para o mundo ou para quem estiver escutando a Caixa Preta, ele quer contar a história da vida dele e todos os acontecimentos que levou ele a chegar no avião e querer cometer suicídio. Então a história basicamente é essa. Agora, quem que é Tender Branson, né? Conforme ele vai narrando para nós na Caixa Preta a história dele, a gente descobre que ele nasceu numa igreja, numa colônia, são várias fazendinhas, tá? E onde tem assim várias famílias de crentes, né, que não têm acesso ao mundo exterior, que vivem confinados dentro dessa colônia, completamente alienados do que acontece aqui no mundo exterior. Ele vive nessa colônia até os 17 anos. Até os 17 anos, não só ele, como outras pessoas que moram na colônia, são obrigadas a deixar a colônia após chegar a essa idade. Porque o que acontece? Tem o primogênito da família, tá? Imagina o primogênito. O primogênito é o cara que tem direito a casar com uma moça da igreja, da colônia, e constituir família e ter o maior número de filhos possível, que essa é a regra da igreja, tipo um por ano, né? Então as famílias chegam a ter até 15 filhos, é uma coisa impressionante. E os demais filhos, tá? Assim, mulher, se for primogênito, não tem direito a casar. Também tem que ir para fora depois que chega aos 17 anos. Só o primogênito homem é que tem o direito de casar e constituir família, e aí alguém lá, um presbítero da igreja, escolhe a mulher com quem esse primogênito vai casar e constituir uma família. Os demais, eles têm que sair da colônia, arrumar um emprego, geralmente um emprego por indicação da igreja, em casas de família, geralmente para trabalhar como empregados domésticos, e não podem se casar jamais na vida e não podem fazer sexo nunca, tem que morrer virgem. Então, esse é o caso do Tender Branson. Por quê? Porque o irmão dele, ele e o irmão gêmeo dele, né? Eles nasceram. Ele nasceu 3 horas depois, ou 30 minutos depois, não lembro direito, do irmão dele. E o irmão dele é o primogênito. Então, por uma questão de meia hora, ele deixou de ser o primogênito e teve que se sujeitar a viver fora da colônia, depois de viver uma vida totalmente alienada lá dentro, aprendendo todos os costumes da igreja de que nada ia servir para a vida aqui fora. Então, o que acontece? Ele começa a trabalhar numa casa de uma família, depois em outra, até que ele se estabelece numa em que ele trabalha durante 6 anos, em que ele não vê os patrões de forma nenhuma, nunca. Ele só conversa com os patrões por um interfone. E o que ele faz? Ele lava, ele passa, ele tira mancha de todo tipo de tecido, roupa, parede. Então, ele cuida da casa, basicamente é isso. Ele cuida da casa, ele ensina os patrões a comer, a ter regras de etiqueta, que os patrões são muito ricos e eles querem sempre pagar de bons moços
para a sociedade, de pessoas que têm etiqueta, que têm berço. Então ele ensina os patrões a comer lagosta, a comer uma série de comidas que eles não fazem a menor ideia de como se come. Então esse é o emprego dele. E quando ele chega na casa dele à noite, no apartamento que ele alugou, né, o que ele faz? Ele tem uma espécie de hobby nesse lugar, na casa dele, que é uma espécie de fala que eu te escuto. É completamente bizarro. Tipo fala que eu te escuto que tem na Rede Record aqui, que a gente tem aqui no Brasil, é mais ou menos isso. As pessoas ligam para ele, né, e pedindo ajuda ou conselhos, ou tipo ligam falando: ah, eu vou me matar, o que que eu faço? Meu Deus, o que que eu faço? E ele vai lá e ajuda essas pessoas? Não, ele não ajuda essas pessoas. O que ele faz é incentivá-las a se matarem. Ele acha normal, porque ele acha que a vida não presta. Ele já está 16 anos fora da colônia, 16 anos fora da colônia. Ele aprendeu algumas coisas no mundo aqui fora e ele acabou pegando desgosto, perdendo um pouco a fé em Deus, achando tudo muito confuso. Ele já achava que ia para o inferno por poucas ações que ele tinha cometido na vida. E olha só um trecho desse Diz que Ajuda. O livro é super engraçado, o livro ele é cômico, tá? Ele é pesado, ele é bem tenso, ele fala de suicídio como se fosse a coisa mais banal do mundo, e não é, né, gente? Convenhamos. Mas aqui, ó o que ele fala, ó o que ele faz. Então ele tá lá, cozinhando, na casa dele, falando assim: estou trabalhando em uma coreografia pomposa para levar creme de cebola à boca. Acabo de aperfeiçoar uma técnica infalível para limpar o excesso de creme quando o telefone toca mais uma vez. Então é o telefone do Fale que eu te escuto. Daí ele diz: um cara liga para dizer que vai repetir em álgebra 2. Só para não perder o jeito eu digo: se mate. Uma mulher liga e diz que seus filhos não são comportados. Sem perder o ritmo, digo a ela: se mate. Um homem liga para dizer que seu carro não pega. Se mate. Uma mulher liga para perguntar a que horas começa o corujão. Se mate. Que número é esse? É do Cineplex Moorhouse? Ela pergunta. Eu digo: se mate, se mate, se mate. Uma garota limpa e pergunta: morrer dói muito? Bem, queridinha, digo a ela. Sim, mas dói muito mais continuar a viver. Eu só queria saber, diz ela, meu irmão se matou na semana passada. Daí ele diz: só pode ser Fertility Hollis. Aí o que acontece? Fertility Hollis é uma garota que o Tender ele conhece no mausoléu. Ele é cleptomaníaco, ele tem mania de roubar flores de plástico, flores sintéticas, de mausoléus. Então esse é um hobby dele. Por que ele faz isso? Ele não quer cuidar do jardim, então ele rouba as flores para colocar no jardim dos patrões dele, né? Tudo com flores sintéticas. E daí ele acaba conhecendo essa garota lá. Só que essa garota é irmã de um cara que se matou quando esse cara ligou pro Tender falando que ia se matar. Ele diga: se mate, vá em frente. E o cara se matou. Então essa Fertility é irmã desse cara que se matou. E essa Fertility, ela tem poderes, assim, ela tem sonhos premonitórios extremamente acurados. Ela consegue enxergar o futuro com muita clareza. Isso é uma das coisas assim interessantes do livro, porque ela faz previsões, ela acaba tornando-se amiga do Tender e ela acaba fazendo previsões para ele no decorrer do tempo. Porque o que acontece? Após um certo tempo, teve uma rebelião lá na igreja que chama Libertação, que a polícia descobriu o que os presbíteros faziam com as crianças lá dentro. Porque o que aconteceu? Um cara dentro da igreja denunciou a igreja para a polícia, e a polícia começou a averiguar os casos das crianças sendo abusadas lá dentro. E daí o que aconteceu? A igreja deu o toque de recolher, como se fosse assim, libertação, todo mundo se matar. Então ocorreu um suicídio em massa dentro da colônia, os pais do Tender se mataram, os irmãos do Tender se mataram, quase todos se mataram, um deles sobreviveu, e eu não posso falar mais nada dele,
né? Porque senão vai ser spoiler. Enfim, as pessoas dentro da igreja se mataram, e as pessoas que estavam fora da igreja, aquelas que chegam aos 17 anos e vão embora, também vão começando a se matar. Então, quando houve essa rebelião, 1.500 pessoas morreram e mais de 1.000 sobreviveram fora. Daí, depois de alguns anos, foram sobrando 800, 400, conforme os anos iam passando, e depois de 10 anos, sobraram 150 pessoas vivas. E aí tinha uma assistente social designada para cada grupo de sobreviventes, por isso que o livro se chama Sobrevivente, porque são os sobreviventes da seita, não sobrevivente do voo, o sobrevivente da seita da crendice, né? Daí essas assistentes sociais, elas ajudam essas pessoas a se manterem vivas, porque são todos sobreviventes de uma seita, então elas precisam de um apoio psicológico para não se matar, porque a regra na igreja é que, tipo assim, se tem o toque da libertação, é para todo mundo se matar, seja dentro ou fora da igreja. E o Tender vai resistindo, ele não quer se matar. Ele resiste e outras pessoas vão resistindo, mas até que chega um ponto em que sobram 5 sobreviventes e depois chega uma hora que só sobra ele e mais alguém, né? Daí acontece alguma coisa lá com a assistente social, não posso falar. E o que acontece? O Tender, ele se torna como ele acabou se tornando o único sobrevivente da seita, ele acaba se tornando, vem um agente, uma espécie de empresário que contrata ele, que chama ele para apresentar um programa de TV, para ter bíblias autografadas. Imagina, o último sobrevivente, vão fazer uma super propaganda em cima dele. O cara é o Messias, o que sobreviveu, que importância ele tem na nossa vida, o que ele pode nos ensinar, etc. Então, aqui, deixa eu falar para vocês. Ele ganha o próprio programa religioso de TV. Ele ganha um adiantamento de $1 milhão pela biografia publicada em capa dura dele, em que nada nessa biografia é coisa dele, escrita por ele, é tudo escrito pelos publicitários e pelo pessoal da redação. Ele ganha o próprio especial de Natal, o próprio perfume, a própria série de bíblias autografadas. Então ele se torna um superstar, ele se torna um ícone na TV. As pessoas amam ele, né? Então ele sai basicamente daquele emprego moroso dele, de ficar lavando, passando e ensinando os patrões a comer direito e a se portar bem nas festas ou coisa do gênero, e passa a ser um superstar. E a Fertility, ela acaba fazendo o que? Ela acaba tendo algumas previsões, alguns sonhos, e que esses sonhos acabam sendo como previsões nesse programa de TV do Tender. Ele faz, por exemplo, vai cair uma ponte no dia tal, e daí ele fala isso em rede nacional, e daí no dia tal a ponte vai e cai naquele horário que ele falou. Ele pode falar de repente, um vulcão vai entrar em erupção no dia tal. Ele fala isso e entra em erupção mesmo. E o que acontece? As pessoas acabam gostando muito mais dele, acreditando muito mais que ele é realmente um Messias, por causa dessas previsões. Então, a história não termina por aqui, mas eu não posso falar mais nada, porque senão vai virar spoiler. E o que eu posso dizer para vocês é que o livro é muito bom. Ele começa devagar, até metade do livro mostra a vida amorosa dele. Então ele conta assim de um jeito meio chato a história, mas não que seja chato, mas é que a vida dele é chata. Então o que ele conta não tem muita graça na realidade. Depois, quando ele fica famoso, a coisa engrena mais e a leitura flui mais rápida, e eu acho que é mais prazerosa também. Mas é um livro muito legal, é um livro bizarro em todos os sentidos. Todas as personagens, não só o Tender, mas como a Fertility Hollis, como a assistente social do Tender Branson, como as pessoas que ele conhece depois da fama, todo mundo é piradíssimo nessa história. E depois chega no final do livro, a razão pela qual ele sequestrou o avião
é demais, gente. É demais, não posso contar. Mas assim, as coisas vão sendo contadas aos poucos na história e você vai descobrindo nuances da trama aos poucos. Ele conta uma coisa, depois passa a contar a outra parte da história, depois volta para aquela outra. Então as coisas vão sendo desvendadas como se fosse um quebra-cabeça, sabe? É muito legal, vale muito a pena. Para quem não conhece, Chuck Palahniuk é o cara que escreveu o Clube da Luta. Existe o filme O Clube da Luta, quem não assistiu, assista. É um filme muito interessante. Aí vocês vão ter uma ideia do quanto o cara que escreve esse livro e o Clube da Luta, entre tantos outros, ele é pirado. Ele é muito louco. Eu acho que o cara tem que ser muito louco mesmo para escrever um livro como esse, tá? E agora, se a pessoa tá sensibilizada, tá querendo se suicidar na vida, ou tem esses pensamentos, não leia esse livro. A dica que eu dou é não leia, porque esse livro é pesado. Esse livro, se uma pessoa tiver tendências suicidas, ela se mata de vez, tá? Não é um livro para qualquer um, não. Então, fica a dica, tá? Deixa eu ver se tem mais algum trechinho que eu possa ler para vocês. Você percebe que não faz sentido fazer algo se ninguém estiver olhando. Você pensa, se tivessem aparecido poucas pessoas na crucificação, eles a teriam reagendado? Eles estão querendo dizer aqui da crucificação, lógico, de Jesus, né? Que tipo assim, se não tivesse muita gente na Via Crucis, eles teriam reagendado a crucificação? Uma crucificação sem muita gente teria valido a pena? É mais ou menos isso. Você percebe que o agente tinha razão. Você nunca viu um crucifixo com Jesus que não estivesse quase pelado. Você nunca viu um Jesus gordo, ou um Jesus com cabelo no peito. Em todos os crucifixos que você viu na vida, Jesus parece estar fazendo propaganda de um jeans, de marca, ou de um perfume masculino. E é verdade. É uma crítica isso, e é verdade. Vocês olham o crucifixo, Jesus é sempre magrinho, tem até tanquinho aqui na frente, ele é musculoso, tudo. E parece um garoto propaganda. Em algumas ocasiões realmente parece. Parece que ele está vendendo um jeans de marca ou um perfume masculino. O livro é cheio dessas tiradas, tem umas coisas muito legais. Eu marquei vários trechos aqui para ler, mas infelizmente o tempo não permite. Então eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Esse livro eu dou 4 estrelas e meia. Não dou 5, dou 4 estrelas e meia. E recomendo muito a leitura. Para quem conhece o Chuck Palahniuk, eu só li esse livro dele, tá? Mas para quem já leu vários livros, eu conheço gente que já leu vários livros dele, falam que é muito legal todos os livros dele. Você pode pegar qualquer um e ler, que é bizarro, é completamente bizarro mesmo. É violento, é engraçado, é sádico, tem humor negro pra caralho, e eu acho que vocês vão gostar. Nem todo mundo, quem não gosta desse gênero não vai gostar, mas pra quem gosta é um prato cheio. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, clique em gostei. Eu agradeço muito a vocês terem assistido o vídeo até aqui. Até uma próxima resenha. Valeu!